agora à noite, se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que o livro de Atos dos Apóstolos não tem um fim, não tem um final propriamente dito. Por quê? Porque nós somos continuação de Atos dos Apóstolos. Aquilo que o Senhor falou a eles, ao povo, em Atos capítulo 1, verso 8, dizendo que eles receberiam poder quando viesse sobre eles o Espírito Santo, então eles seriam testemunhas do Senhor Jesus, em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Então nós estamos aqui nos confins da terra, né? E existem outros lugares também, mas o que nós queremos dizer com isso é que nós somos continuação do livro de Atos. Então ele não parou por ali. Então nós observamos que dos capítulos de 1 a 8, os capítulos de 1 a 8 de Atos dos Apóstolos, ok? Falam sobre a igreja que se espalhou a partir de Jerusalém e os surrounds ali, a sua região ali, ok? Depois, dos capítulos 9 a 12, falam de como a igreja se espalhou através da Judeia e Samaria. E agora, a partir do capítulo 13 a seguir, nós vamos ver que a igreja se espalha até os confins da terra, exatamente como o Senhor Jesus falou que seria, exatamente como Ele falou que seria, como Ele prometeu que seria, é o que está acontecendo com a igreja, né? Vocês que trabalham aí com escola bíblica, talvez não muitos, mas alguns de vocês, porque a maioria deles talvez estejam lá dentro, você já deve ter experimentado isso alguma vez. Você começa a introduzir Jesus em todas as histórias que você conta. Toda a história que você conta, você introduz Jesus e começa a apresentar Jesus para as crianças, né? Então, você começa a perguntar, qual é o ponto principal aqui? E a criança diz, Jesus. Aí você pergunta, quem construiu a arca? Aí eles falam, Jesus, né? Porque o ponto principal é Jesus. Quem fez o café da manhã? Essa manhã, Jesus, não, foi a mamãe, né? Mas eles começam a entender a mensagem. E hoje de manhã eu contei uma historinha que eu já contei para vocês, mas vou repetir hoje, para vocês entenderem onde eu quero chegar com isso, ok? Havia um certo pregador, ok? E ele vai pregar no domingo à noite, mas durante o dia ele começa a andar pela cidade, que para ele era nova, ele não a conhecia ainda, ele foi andar pela cidade, encontrou um garoto. E ele então perguntou para esse garoto, você, por favor, você pode me indicar onde fica o post office, onde ficam os correios, por favor? E o garoto então indicou a direção correta. É aquela direção ali, você pode andar aqui, vira ali, desce aqui e chegou, como a gente fala, né? Lá no interior. E é isso. E aí o homem então agradeceu, disse muito obrigado e disse, olha, falando nisso, hoje à noite eu vou pregar numa igreja e gostaria que você fosse lá, porque eu vou estar falando sobre como você pode encontrar o caminho para o céu. E eu gostaria que você fosse. E o garoto responde, não vou não. E o homem fica indagando, mas por que você não vai? Falou, rapaz, você não sabe nem o caminho para o correio, você vai saber o caminho para o céu? Né? E isso, na verdade, é só para chamar a nossa atenção a respeito daquilo que nós estamos fazendo. Por quê? Porque Deus nos chama para sermos seus discípulos, né? O Senhor Jesus diz que nós seremos testemunhas. Então, para que sejamos testemunha de algo para alguém, nós precisamos então conhecer ou ter conhecimento de causa, correto? Você já testemunhou um acidente? Você já testemunhou? Espero que não, espero que você nunca tenha testemunhado um crime. Mas se você testemunhou um crime, se você testemunha um acidente, você é chamado então a depor, e eles perguntam então o que foi que você viu, qual foi a sua experiência. E exatamente isso, é o mesmo sentido, não é exatamente isso, mas é o mesmo sentido quando nós falamos que nós somos testemunhas de Cristo. Nós damos testemunha daquele que conhecemos. Nós procuramos buscar ou encaminhar ou ensinar a alguém o caminho para o céu somente através de Cristo Jesus, porque nós o conhecemos. Não é como o caminho para o post office, não é como o caminho para os correios, que eu falo, olha, é por ali. Mas eu não sei muito bem. Não, nós temos que conhecer o Deus que pregamos, nós precisamos conhecer as Escrituras, nós precisamos conhecer o Jesus que pregamos, nós precisamos entender e saber e ter certeza de que Ele fez por nós, do que Ele fez por nós na cruz do Calvário, que eu sempre gosto de deixar ela aqui, porque eu sempre aponto para ela, porque evangelho sem cruz não é evangelho. Evangelho que não passa pela cruz não é evangelho falso. Evangelho que só fala de dinheiro, evangelho que só fala de
bênçãos, evangelho que só fala de coisas boas e não passa pela cruz do Calvário, não é evangelho. Ali houve um sacrifício derradeiro em meu favor e em seu favor. É disso que nós precisamos saber. E é isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Nós vamos então ver Atos capítulo 13, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Atos capítulo 13, e nós vamos, deixa a sua Bíblia aberta, porque nós vamos por partes, nós vamos por blocos aqui, tá bom? Deixa a sua Bíblia aberta. Atos capítulo 13, e nós vamos ler primeiro de 13 a 25. Atos capítulo 13, e nós vamos ler primeiro de 13 a 25. Diz assim a palavra do Senhor. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram a Perge na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge, prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os líderes da sinagoga lhes mandaram dizer: Irmãos, se vocês têm alguma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se de pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: Israelitas e gentios tementes a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência na terra do Egito. Com grande poder, os fez sair daquele país e os aturou, vejam, e os aturou, ou seja, cuidou deles, no deserto cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus, como havia prometido. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando a sua carreira, João disse: Quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno de amarrar. Paramos por aqui por enquanto. Deixa a sua Bíblia aberta aí, tá bom? Então nós temos aqui o primeiro sermão da história de Paulo. Até agora, nós temos visto como figura principal, claro que a figura principal aqui é o Senhor Jesus, em toda a história, mas um homem, eu disse isso semana passada, mas o homem principal até aqui estava sendo Pedro. Pedro é quem estava pregando, Pedro é quem estava curando em nome de Jesus e assim por diante. E agora nós vemos Paulo tomando então a liderança da igreja, e Paulo então prega o seu primeiro sermão nas Escrituras. E os versículos 13 a 15 nos mostra como Paulo, ou nos diz como Paulo e seus companheiros chegaram nesse lugar chamado Antioquia da Pisídia, que hoje é a Turquia, a região dos lagos na Turquia, é onde fica a antiga Antioquia da Pisídia. E eles entraram na sinagoga, e Paulo está pronto para pregar. Ainda no verso 13, a Bíblia diz que João Marcos, se apartou deles, retornando para Jerusalém. Paulo tinha saído com Barnabé e João Marcos, com Barnabé e João, também conhecido como João Marcos, e a Bíblia diz que João os deixou. Nós não sabemos o motivo. A Bíblia não diz o motivo, mas nós sabemos que Paulo ficou bravo por causa disso. Nós vamos ver isso mais tarde, quando a gente lê Atos, quando a gente continuar estudando Atos, tá bom? Alguns estudiosos especulam que João sentiu saudades de casa e resolveu ir embora. João era jovem. É normal que um jovem sinta saudade de casa, não é verdade? Comidinha da mamãe, roupinha lavada, tudo bonitinho. Quem não sente saudade de casa? Até eu que sou velho sinto saudade de casa.
né? Até você sente, como não? Você chega em casa, fala aí quando você vai no Brasil visitar a casa da sua mãe, se não é tudo coisa boa demais. Você mal levantou da cama, virou as costas, a cama está arrumada. Antes voava chinelo, taco de beisebol e tudo mais para você arrumar a cama. Hoje você levantou da cama, está arrumadinha. Você vai tomar café, você mal terminou o seu café, sua xícara está lavada. Fala, não mãe, eu estou tomando ainda. Né? Hoje é assim, quem não gosta da casa da mãe? A minha com certeza está assistindo e está rindo lá, porque é assim que ela faz. Né? Mas dizem alguns estudiosos que João Marcos então voltou para casa, porque talvez ele não suportou a vida missionária, porque a vida missionária é dura, viu? Caso vocês não saibam, a vida missionária não é fácil não. Né? Outros estudiosos ainda mostram que a partir desse ponto nas Escrituras fica muito claro que Paulo assume a liderança, Paulo assume o palco aqui, ele está no comando, e antes nós vimos que Barnabé, que é primo de João Marcos, aparecia primeiro, era sempre Barnabé e Paulo, e Barnabé e alguém, agora a coisa inverte, agora é Paulo e Barnabé, veja essa inversão, e essa inversão é proposital, que significa que Paulo é quem está liderando agora a viagem missionária, e parece que Barnabé ficou meio enciumado, porque não é mais o seu primo que está mandando nas coisas, e vai embora. Isso é normal na igreja, viu? João vai embora, foi o que eu disse. Não, João vai embora, porque não é mais Barnabé que está mandando. Isso é normal na igreja, viu? Isso acontece. Isso acontece na empresa, isso acontece em casa, isso acontece na igreja. Alguns ficam enciumados porque outros se destacam mais. Acontece. E aqui, às vezes você quer até desistir por causa disso. Isso acontece. Os líderes, quem é líder aí, quem é chefe de algum setor, é acostumado com isso. Você passa por isso. A galera fica enciumada porque você está se destacando, porque seu chefe gosta de você, porque você trabalha bem, né? E aqui nesse caso o chefe de Paulo é o chefe dos chefes, né? E é o chefe dos chefes, o Senhor Jesus, que levanta Paulo para fazer isso, e não tem o que discutir. E nós só sabemos que João vai embora. Mas João vai embora, Estevão morreu, mas o evangelho não para. O evangelho não pode parar. Paulo e Barnabé, então, vão a essa cidade chamada Antioquia da Pisídia, e eles vão onde? Na sinagoga. Lembra da semana passada? Onde é que eles vão começar a pregar a palavra? Na sinagoga, onde eles estão estudando a palavra. Ok? E aqui, então, depois da leitura, diz o verso 15, dos profetas e líderes, os líderes da igreja, os líderes da sinagoga, desculpe, eles mandaram dizer, irmãos, se tem alguém aí, uma mensagem de encorajamento, que se levante. Então Paulo levanta a mão e fala, eu tenho. Se fosse com a gente, talvez a gente... imagine se agora no final do culto eu digo para vocês, se alguém aí tem uma palavra de encorajamento aos irmãos, que se levante. Sem balela, sem encher linguiça. Você teria coragem de fazer isso? Você teria... como nós dizemos, bala na agulha para fazer isso? Paulo tinha. Paulo teve, e teve coragem. Né? E o versículo 16, então, diz que ele se levantou, ele não perdeu tempo, ele se levantou, erguendo sua mão, e disse, israelitas e gentios, tementes a Deus, ouça-me. Pondo-se de pé, Paulo fez sinal com a mão e disse, israelita e tementes a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos antepassados e exaltou o povo diante da sua permanência na terra do Egito. Com grande poder, o fez sair daquele país e os aturou, cuidou deles, os preservou, no deserto cerca de 40 anos. Imagina Deus aturando esse povo 40 anos e esse povo reclamando. E quando essa palavra aqui, aturou, é isso aí mesmo. Porque esse povo, durante 40 anos no deserto, Deus os honrou, Deus deu o maná para eles, a roupa deles não estragou, o sapato não apodreceu, e eles reclamaram 40 anos. Eles falavam, bom mesmo era no Egito, bom mesmo é quando a gente era escravo, lá tinha cebola, tinha cenoura, tinha tudo para a gente comer, agora a gente está aqui sofrendo nesse deserto. E Deus aturou esse povo 40 anos. 40 anos. Eu fico feliz quando a Bíblia diz que Deus nos atura. Eu fico feliz, porque a Bíblia diz que Deus nos atura.
Imagine o quanto que ele ouve a gente reclamando. Imagine o quanto que ele ouve a gente murmurando, mesmo sem falar. Porque Deus, Ele sabe, Ele conhece o nosso coração e Ele sabe tudo aquilo antes de sair da nossa boca. Imagine o quanto Deus ouve, imagine o quanto Deus olha do seu sublime trono e diz: vocês não sabem de nada. Vocês não sabem o que é padecer pelo meu nome. Foi isso que Ele disse para Paulo. Separa esse homem para mim, porque ele vai saber o que é sofrer pelo meu nome. É isso que Paulo está fazendo. Paulo então prega. Deus aturou o povo no deserto. E você acha que Deus tem que fazer isso? Você acha que Deus deve alguma coisa para nós? Você acha que Deus deve algum favor, deve alguma bênção para nós? Não, Ele não deve. Mas a Bíblia diz, dos versos 19 a 22, que Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo, assim como Ele havia prometido. O povo não pediu, mas foi Deus que prometeu. Tudo isso aconteceu durante cerca de 450 anos. São 450 anos o povo reclamando, virando as costas para Deus, pedindo um rei, e Ele dizendo: eu sou o seu rei, eu sou o rei dos reis, vocês não precisam de um rei. Não, nós precisamos de um rei, toda nação tem um rei, então nós precisamos de um rei. O povo reclamando, o povo murmurando: eu preciso de mais, eu quero mais, eu quero mais. E todo judeu nessa sinagoga, lembre-se, sabia que o Messias viria, certo? Antigo Testamento agora. Antigo Testamento, todo judeu sabe que existe um Messias prometido. E esse povo, portanto, sabia que havia um Messias que estava para vir da descendência de Davi. Porque assim foi prometido, que da descendência de Davi viria o Messias. Verso 23, da descendência deste, Davi, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para salvar a Israel. Eu imagino que essa hora, se tivesse pedra dentro da sinagoga, eles tinham tacado em Paulo. Todo judeu sabia que o Messias viria da linhagem de Davi, e Paulo diz que o Messias já veio. Paulo diz: esse Messias que vocês estão esperando já veio. E esse Messias se chama Jesus de Nazaré, aquele que vocês mandaram crucificar, mas que ressuscitou e está vivo à destra do Pai, que virá buscar a sua igreja um dia. Seu nome é Jesus. E mais, todo judeu também sabia que um profeta, porque isso é promessa, isso é profecia. Todo judeu sabia que um profeta viria e prepararia a vinda do Messias antes. E esse profeta se chama João Batista. Foi ele quem veio antes. Antes da vinda do Senhor Jesus, João Batista pregou o batismo de arrependimento para todo Israel. Quando estava completando a sua carreira, João disse: quem vocês pensam que eu sou? Lembra dessa pergunta? As pessoas perguntavam: quem é esse? É esse o Messias? E João disse: não, não sou o Messias, eu estou apontando para ele. Esse vai vir e eu não sou digno sequer de amarrar as suas sandálias. Será que esse é um profeta do Antigo Testamento que ressurgiu? Será que esse é Isaías? Ele é estranho igual Isaías, ele veste roupa de pele de camelo, ele só come inseto e toma mel. Isaías era assim. Já sei, esse aí é uma reencarnação de Isaías, olha só. E ele diz: não, não sou. Eu sou aquele que viria para lhes anunciar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou aquele. Então, o primeiro ponto do sermão de Paulo é que Jesus é o foco da história. Jesus aqui está no foco de toda a história contada por Paulo. E Jesus não está só no foco da história contada por Paulo. Jesus está no foco da história da humanidade. Jesus aqui é o foco.
Deus tinha um plano desde o início do mundo de enviar o seu Filho, Jesus Cristo. Deus, ele trabalha então através da história para trazer Jesus para nós. Então, portanto, ele é o foco da história. Irmãos, a crucificação de Cristo não foi um acidente. A vinda de Cristo não foi um plano B do Senhor. A vinda de Cristo foi planejada porque Deus sabia exatamente o que Ele estava fazendo. Ele sabia exatamente o que Ele estava fazendo. Os judeus, Pilatos, os romanos, eles foram usados como ferramentas para crucificar Jesus, apenas cumprindo o que já havia sido predito nas Escrituras. Que esse homem sofreria dores e que ele seria pendurado no madeiro, segundo Isaías 53, e que ele é ou seria o Messias aguardado. Paulo está dizendo, irmãos, vocês conhecem as Escrituras. Paulo está dizendo, irmãos, vocês conhecem porque vocês leram, vocês aprenderam das Escrituras, e eu estou dizendo a vocês, essa promessa já foi cumprida. Jesus é o foco da história. Agora, próximo ponto é que Jesus é o foco da profecia. As profecias acerca dele. Paulo toma fôlego, assim como eu, só não sei se tinha água para ele beber. Mas Paulo então toma um fôlego. Ele começa então o seu segundo ponto, os versos 26 e 27. Irmãos, filhos de Abraão e gentios tementes a Deus, a nós foi enviada essa mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Será que vocês não entendem? Paulo está explicando que através dos profetas do Velho Testamento foi predita a vinda de Cristo. Os principais de Jerusalém condenaram Cristo à morte. Aquele que veio para que vocês o adorassem, aquele que veio para trazer salvação, vocês o condenaram à morte. Paulo está aqui num tom acusatório. Paulo está dizendo para eles, do mesmo jeito que Pedro fez no seu primeiro sermão, lembra-se? Atos capítulo 2, Paulo diz, a esse Jesus que é o Messias, vocês o crucificaram, mas ele está vivo à direita do Pai, porque ele ressuscitou. Irmãos, o verso 30, ele deveria gerar em nós alguma coisa, algum tipo de reação. Não importa que Paulo está dizendo o seguinte, não importa que Jesus foi morto e enterrado, foi colocado num túmulo. Enterrado não, ele foi colocado num túmulo, né? Vamos dizer assim, nós falamos enterrado porque é a nossa maneira de falar, mas ele foi colocado dentro de um túmulo. Não importa, isso não importa. O que importa é que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, se Jesus tivesse apenas morrido e acabou a história, acabaria também a história da igreja. Acabou ali. Mas Cristo, ele morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos ter salvação somente nele. O poder de Deus cumprindo o propósito de Deus. Jesus ressuscitou da morte física para que nós possamos ser ressuscitados da nossa morte espiritual. E o verso 31 e 33 diz que por muitos dias ele foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galileia a Jerusalém. Estes agora, e agora eu já estou continuando, tá? A leitura do texto, por favor, continue comigo. Esses agora são testemunhas de Jesus para o povo. Nós lhes anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu aos nossos antepassados. Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no 2º Salmo. Você é meu filho, eu hoje o gerei. Paulo está dizendo que Jesus é o foco da história e que Jesus é o foco da profecia. O Salmo 2 traz uma profecia da ressurreição de Jesus. E também Isaías 55:3 profetiza sobre Jesus. E isso está no verso 34. O fato de que Deus ressuscitou dentre os mortos para que nunca entrasse em decomposição é declarado nessas palavras.
eu dou a vocês as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim, ele diz em outra passagem, não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus na sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Contudo, aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Irmãos, eu desafio você a encontrar qualquer líder de outras religiões, qualquer um deles. Se você for ao túmulo deles, você vai encontrar lá, se não retiraram já, mas vocês vão encontrar lá os restos mortais, porque todos esses morreram e foram sepultados. O nosso Jesus, ele morreu, ele foi sepultado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. O próprio Davi morreu, o próprio Davi foi sepultado, mas ele não ressuscitou. Abraão não ressuscitou. O Senhor Jesus ressuscitou. Paulo não ressuscitou. Pedro não ressuscitou. O Senhor Jesus ressuscitou. Um dia eu e você vamos morrer. Nós vamos ressuscitar na nossa vida espiritual com Ele. Mas quem ressuscitou dos mortos foi o Senhor Jesus. Essas são as profecias sobre a ressurreição de Jesus. Nas escrituras como essas que Paulo deve ter pensado para escrever, por exemplo, 1 Coríntios 15, onde ele diz, Cristo ressuscitou novamente, segundo nos diz as escrituras. E não somente essas, existem outras incontáveis profecias sobre Jesus. Alguém já verificou que existe aproximadamente 300 profecias sobre a vinda de Jesus e 500 sobre a sua segunda vinda. Tem muita coisa. E uma das minhas favoritas é aquela que refletimos nessa época do Natal, por exemplo. O Natal está chegando, está aí. Como diz os ingleses, around the corner. Está aí, está aí. Nós já estamos falando de Natal. Já tem, duvido essa casa de vocês, já não está tudo enfeitado. Tem um monte de casa que está enfeitada aí já. Né? Nós já estamos falando de Natal, nós já estamos fazendo compra de Natal. Gente, eu conheço gente que já fez compra para o Natal, já está tudo pronto. Os presentes já estão tudo embrulhado. Eu não sei nem o que eu vou fazer ainda no Natal. Não sei ainda. Mas uma das minhas profecias favoritas, principalmente nessa época, que foi escrita 700 anos antes da vinda de Cristo. 700 anos antes da vinda de Cristo, que é a profecia de Miqueias. Miqueias 5:2 diz, e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde tempos antigos, desde os dias da eternidade. O Senhor Jesus é desde a eternidade. O Senhor Jesus é eterno, assim como aquele que morre em Cristo Jesus terá a vida eterna com Ele. Jesus é o foco da história, Jesus é o foco da profecia, e o terceiro ponto é que Jesus é o foco da humanidade. Jesus é o foco da humanidade. Ao entendermos isso, irmãos, é o mesmo que dizer que Jesus é a razão da nossa existência. E que encontramos nossa vida somente nele, porque ele é o foco das nossas vidas. Existe a necessidade de receber perdão. Nós precisamos de perdão. O verso 38 diz, portanto, meus irmãos, verso 38 de Atos 13, tá? Lembra que eu pedi para você deixar a Bíblia aberta. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que por meio de Jesus é proclamado, veja, por meio de Jesus é proclamado a vocês o perdão de pecados e de todas as coisas que não podiam ser justificadas pela lei de Moisés. Perceba, existe aqui uma exclusividade na salvação. Através deste homem, Jesus, é pregado o perdão dos pecados. Quantos meios existem para a salvação, irmãos? Quantos meios existem para a salvação?
existe apenas um caminho. Ele mesmo disse isso acerca dele mesmo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai a não ser por mim. Existe apenas um caminho. Então, como nós podemos ser perdoados? Somente através de Cristo Jesus. Através de Cristo nós temos perdão dos pecados, todo o pecado, o passado, o presente e o futuro, aquele que nós ainda nem cometemos. E o verso 39 amplia esse perdão, dizendo, por meio dele, todo aquele que crê é justificado. Isso é a teologia chamada a doutrina da justificação. Na teologia nós chamamos isso de doutrina da justificação. O que é justificação? Isso é um termo legal que quer dizer que Cristo pagou o preço pelo meu pecado, morrendo na cruz do Calvário. Então, quando Deus olha para nós, Ele enxerga a imagem de Cristo em nós, portanto, Ele nos enxerga justificados pelo nosso pecado, porque Cristo, o Cordeiro Imaculado, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu em meu favor e em seu favor. Para quem é o perdão? Para todo aquele que crê. Para todo aquele que crê. Quem pode ser justificado? Todo aquele que crê em Cristo Jesus. Essa palavra justificação, de novo, é um termo legal, um termo judicial. Isso significa ser declarado sem culpa. Ser declarado sem culpa. Significa que, embora tenhamos todos os pecados, nós nos posicionamos diante de Deus e Ele diz, sem culpa. Você está absolvido, por causa da perfeição do meu Cordeiro Imaculado que eu enviei em seu favor. Por causa de Jesus. Livre. Você está livre da pena do pecado. Todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, de todo o pecado. E perceba a extensão desse perdão. Todo o que crê é justificado de todas as coisas. Essa liberdade, irmãos, ela vem somente através de Cristo. Paulo diz, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não poderia ser justificado pela lei de Moisés. Lembra da lei de Moisés? 613 lei. 613 mandamentos. Nossa, fugiu assim. Fugiu o nome. 613. Ninguém é capaz de cumpri-los. Absolutamente ninguém é capaz de cumpri-los. Nós não somos capazes de cumprir nem os 10 que foram compactados para nós. E aí Jesus ainda nos ajudou mais. Dos 10 ele tirou 2. Falou assim, olha, desses 10 aqui eu vou dar 2 para vocês. Ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração e ame ao seu próximo como a ti mesmo. Nem isso nós fazemos. Nem isso nós conseguimos fazer. Então, o que Paulo está dizendo aqui, é dizendo para os israelitas o seguinte, irmãos, vocês não seriam capazes de cumprir todas as leis, mas o Senhor Jesus foi. Ele cumpriu toda a lei. Ele é perfeito aos olhos de Deus, porque Ele cumpriu toda a lei. Então, nele nós somos justificados. Porque, por causa do que Ele fez por nós. A nossa liberdade, então, para não pecar, e veja bem, liberdade não é libertinagem. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Lembra disso. Você é livre para não pecar, você não é livre para pecar ainda mais. Você é livre porque você está liberto das amarras do pecado. Você é livre porque foi liberto das amarras de Satanás. Então você é livre para não pecar. Porque na nossa natureza caída e pecaminosa, nós só pecamos, nós só fazemos o que desagrada a Deus. Então em Cristo Jesus, nós somos justificados e agora somos livres para não mais pecar. Paulo disse, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que faremos então?
vamos sair pecando, Paulo, porque agora superabundou a graça. Paulo diz, de maneira nenhuma. Você que está em Cristo é nova criação. Haja, portanto, segundo uma. Você é chamado embaixador de Cristo. Você é chamado filho de Deus. Você é chamado um seguidor, um cristão. Então viva como tal. Então eu não sou livre para pecar. Isso é libertinagem. Isso é o pessoal da hipergraça que está pregando por aí. Que tudo bem, porque o que importa, e isso aconteceu lá no começo, lá no início, lá no primeiro, segundo ano da igreja. 2000 anos atrás, veio o pessoal, os agnósticos, que diziam o seguinte, olha, nós cremos em Deus e nós cremos em Jesus, mas tem um problema aqui para nós. Nós cremos que Deus é Espírito, ok? Deus é Espírito. Então, se Deus é Espírito, não existe matéria. Então, a nossa matéria não importa. O que importa é o nosso Espírito. Então, com a nossa matéria, a gente faz o que queremos. Nós fazemos... Nossa, a gente faz é bom, né? Nós fazemos o que queremos. Então, eu posso sair pecando por aí. E outra coisa, se Deus é Espírito e Cristo é homem e a matéria, então nós não cremos que Cristo é Deus, porque Ele foi crucificado e morreu. Existe um problema aí. Veja, primeiro eles tiram a responsabilidade do pecado, aí eles tiram Cristo da cruz. Lembra que eu falei? Que todo evangelho sem Cristo na cruz não é evangelho. E eles dizem o seguinte, irmãos, o negócio é o seguinte, e é o que estão fazendo hoje. Depois do gnóstico ainda veio o Marcião, que também falou um pouquinho disso aí. E existe isso até hoje, e é o que estão fazendo hoje com a igreja. Sabe qual é a nova falácia? Para ser cristão não precisa ir para a igreja, eu posso ser cristão na minha casa. É verdade. Na verdade você deve, é na sua casa mesmo que você deve ser crente. Agora a Bíblia diz que nós não devemos deixar de congregar com os irmãos, porque é aqui onde nós aprendemos da palavra de Deus, é aqui onde nós oramos uns pelos outros, onde nós adoramos juntos em comunidade, porque a Bíblia diz que nós somos um corpo. Unidos em Cristo Jesus. A Bíblia não diz que você é um membro. Você é um membro de uma igreja, mas você é um membro você faz parte de um corpo que deve estar unido. E o cabeça desse corpo é Cristo Jesus, não é o pastor, não é o apóstolo, não é o padre, não é ninguém, é Jesus. O pastor não tem direito de mandar em você, o pastor não tem direito de falar o que você tem que fazer, o pastor não tem direito de falar onde é que você tem que morar, onde é que você tem que trabalhar, o pastor não tem esse direito. Se tem pastores por aí fazendo isso, corra deles, porque eles são autoritários. Não, nós temos o direito e o dever de te aconselhar, de orar com você. Agora, é isso que você quer fazer? Arque com as consequências. Arque com as consequências. Claro que nós não vamos te deixar cair, nós precisamos te dar um conselho. Falou, olha, não vai por aí que não está certo. Agora, proibir, nós não podemos, nós não temos esse direito. Nós não temos esse direito. E alguns ainda falam, sabe, você está sem culpa, ou você vai sentir culpa, vai na igreja, dá um dinheirinho, vai ser bom para você. Faz uma barganhazinha com Jesus. Vai ser legal, você vai ver como você vai ser abençoado. Porque quanto mais você dá, mais você recebe. Deus vai encher a sua despensa. E é isso que estão falando por aí. Vai à igreja, dê o seu dinheiro, seja uma boa pessoa. Faça coisas boas, é suficiente. Paulo diz, não. Esse não é o caminho. O caminho é se voltar para Cristo, crendo nele e o tendo como Senhor e Salvador. Então Paulo está dizendo mesmo que, veja, nós devemos receber o perdão em Cristo somente ou estaremos incorrendo no mesmo problema daqueles que não ouviram os profetas. Porque eles não ouviram os profetas. Os versos 40 e 41. Portanto, tenham cuidado para que não aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que jamais creriam que lhes fosse contado. Então Paulo está falando aqui, não saia daqui sem entender, e eu digo a vocês, irmãos, não saiam daqui sem entender que Cristo é
o Senhor e Salvador da humanidade. Que somente através de Cristo nós podemos receber perdão. Se você se recusa a seguir a Cristo, você permanecerá culpado diante de Deus. E isso é sério. Isso é sério. Com Cristo, contudo, nós somos declarados sem culpa de nossos pecados. Jesus é o único que pode nos libertar dessa culpa. Então, nós devemos, aqueles que estão em Jesus, aqueles que pertencem a Cristo, aqueles que são salvos para a glória do Senhor, nós devemos permanecer fiéis, porque Ele é fiel. Os versos 42 a 52 diz assim, primeiro 42. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, veja, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. O povo ficou interessado. Nós conhecemos esses homens. Eles são conhecedores dos profetas. Eles são conhecedores da lei. E agora estão falando desse Jesus. E nós queremos saber mais desse Jesus. Não é possível. Imaginem a cena. Eles devem ter pensado, nós nunca ouvimos essas coisas sobre liberdade e perdão. A nossa coisa era sacrifício, perdoado, a gente fazia de novo coisa errada, a gente ia lá, sacrifício, perdoado, fazia errado de novo. Mas Paulo agora está falando que o perdão é eterno. Como é que funciona isso? Lembra? Antigo Testamento? Uma vez por ano, o povo tinha que ir aonde? Ao templo, tinha que ir a Jerusalém para trazer a sua oferta para o sumo sacerdote, então apresentar diante de Deus, e então ele recebe as suas ofertas, e aí você é perdoado pelo seu pecado. Adivinha, saiu dali, já pequei de novo. E vai passar um ano pecando, porque nós somos pecadores, e aí no ano que vem eles vão e fazem a mesma coisa. E agora Paulo diz, isso não existe mais. Por quê? Porque o Cordeiro derradeiro, o Cordeiro imaculado, ele morreu de uma vez por todas. Ele morreu de uma vez por todas pelos nossos pecados. Portanto, os nossos passado, presente e futuros pecados já estão perdoados em Cristo Jesus. Eles não estavam acostumados com isso. E eles então pedem, voltem. Nós queremos te ouvir, não é isso que vocês estão falando para mim agora, eu sei. Eles estão dizendo, voltem que eu quero te ouvir. Voltem que eu quero te ouvir mais, eu preciso saber mais. Vocês podem voltar na próxima semana? Eles disseram. Vai estar aqui? Tá bom. E o verso 43 nos diz, despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Esses conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. Preste atenção nisso. Paulo e Barnabé estão falando com essas pessoas que estão se tornando seguidores de Cristo e eles estão dizendo, veja pessoal, permaneçam fiéis, cresçam na graça de Deus, continuem na graça de Deus. É por isso que nós viemos aqui para a adoração pública. É isso que nós fazemos. É por isso que nós estamos envolvidos no estudo da Bíblia, no grupo dos lares, nos grupos dos homens, no grupo das mulheres. É por isso que nós estamos aqui, porque nós queremos crescer. Nós queremos conhecer mais. Nós devemos crer na graça de Deus. É por isso que nós temos culto no domingo à noite, culto no domingo de manhã, culto durante a semana, porque nós queremos continuar na graça de Deus. E os versos 44 e 45 diz, no sábado seguinte, quase toda a cidade, agora a notícia se espalhou. Tem 2 rapazes aí que estão falando de um tal de Jesus, nós precisamos lá ouvir esse povo. Porque se o que eles estão falando é verdade, nós estamos feitos. Porque nós vamos ser perdoados de todos os nossos pecados. E se nós crermos nesse homem, se nós cremos nesse Jesus, a Bíblia diz que, eles estão falando nesse caso, eles estão falando, se nós cremos nesse homem, nós estamos então sem culpa perante Deus. Nós precisamos saber mais disso, nós precisamos saber mais dessa informação. Então no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja, e aí tem um problema, e blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Veja, olha só a discrepância aqui. No verso 43, diz o seguinte, olha, 42, né? Volta semana que vem.
Volta semana que vem porque a gente quer ouvir mais de vocês. E aí a notícia se espalha, e 2 versos depois, diz que passou uma semana, a notícia se espalhou, eles voltaram, e agora os chefes da sinagoga olham e falam, uai, quando a gente prega não tem tanta gente assim. O que esses caras estão falando? Não, vamos blasfemar, vamos falar que eles estão falando mentira. E esse Jesus aí, não é aquele de Nazaré? Aí lembraram, esse Jesus não é o Jesus de Nazaré, lembra que falaram dele? Pode vir algo bom de Nazaré? Esse é o Jesus de Nazaré, o filho de Maria. Não, esse não pode ser o Messias, esse aí morreu. E ele não ressuscitou nada, isso aí foi coisa dos discípulos, eles foram lá e tiraram ele do sepulcro. E alguém diz, ué, mas não tinha uma pedra lá não sei quantos quilos, como é que eles fizeram isso? E não tinha lá 2 soldados na frente da pedra também, para guardar o túmulo, para que ninguém tirasse ele de lá? E aí, como é que você me explica isso? Estão vendo aqui as perguntas que as pessoas começam a fazer? É exatamente isso. E eles começam então a blasfemar. E como nem tudo são flores na vida do crente, né? Você sempre pode esperar a oposição ao evangelho. E lembre-se, muitas vezes as pessoas não se opõem a você, à sua pessoa. As pessoas se opõem ao evangelho que você está pregando. Então não torne isso pessoal, porque não é. Isso é espiritual. Isso é espiritual. As pessoas até gostam de você, as pessoas acham que você é gente boa, mas a partir do momento que você começa a pregar o evangelho, as pessoas vão se opor ao que você está pregando. E os judeus incrédulos ficam pensando, nós gostamos das nossas regras, nós gostamos das nossas tradições, e vocês estão pregando, ou estão pegando para vocês, dizendo que são livres os nossos escravos, porque nós precisamos desse povo. Esse povo precisa continuar trazendo as suas ofertas para o templo, para receber perdão. Esse povo precisa continuar vindo aqui, e não é exatamente o que muitas igrejas têm feito hoje. Se você sair daqui, você será amaldiçoado. Se você sair debaixo da minha autoridade espiritual, você será amaldiçoado. Como se alguém tivesse alguma autoridade que não seja Jesus. Autoridade espiritual das nossas vidas. Isso é evangelho falso. Irmãos, ouçam isso. Ninguém tem esse poder, ninguém tem esse poder. Somente Jesus Cristo. Isso aí para mim é macumba evangélica. É o que os outros fazem, é isso aí que o povo faz. Isso aí para mim é macumba evangélica. Joga uma praga no outro. Traduz macumba aí que eu quero ver. E com a boca seca. Ninguém pegou uma aguinha para Neuza? Pega uma aguinha para Neuza, alguém, pelo amor de Jesus. Vai, Simon, você tem uma mão ainda. Obrigado. Então os judeus incrédulos ficam pensando, nós gostamos de regra, nós gostamos de tradição, vocês estão pegando nossos escravos, eles estavam nos seguindo, parem com isso! Eles se opuseram às palavras de Paulo. Agora, lembre-se do que eu já disse a vocês algumas semanas atrás. O evangelho, igreja, o evangelho tem sempre um duplo efeito sobre aqueles que o ouvem. Para alguns, ele traz alegria e quebrantamento. Para outros, julgamento e endurecimento de coração. Eu queria perguntar para vocês, que lado você está hoje? Será que o evangelho traz alegria e quebrantamento ao seu coração? Ou te traz raiva e endurecimento de coração? Então o que Paulo e Barnabé fazem? Inclinam suas cabeças, faz beicinho e vai embora. Ah, eles não me amam, eles não me querem, eles não falam comigo, eles estão falando mal ao meu respeito. Não, eles permanecem fiéis ao Senhor. Verso 46, então Paulo e Barnabé lhes respondem corajosamente, era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez, e aqui começa o ministério com os gentios, uma vez que vocês a rejeitam e não julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos aos gentios. E é aqui que nós entramos na parada. Graças a Deus pelo apóstolo dos gentios. Porque que eu saiba não tem nenhum judeu aqui, né? Então nós somos todos gentios. Todos gentios.
Ou seja, nós trouxemos a mensagem da salvação do Evangelho a vocês primeiro, aos judeus, mas vocês a rejeitaram. Vocês se julgam indignos da vida eterna. Então, nós nos voltaremos para os gentios. E veja novamente, vida eterna é encontrada somente crendo em Cristo Jesus. Recusando a Cristo, os judeus então julgam a si próprios indignos dessa vida eterna, porque eles se tornam então indignos de Cristo. Então Paulo diz o mesmo, está certo. Vocês judeus recusam a Cristo, nós estamos nos voltando para o gentio. Afinal de contas, o Evangelho é para eles também. E Paulo entende isso. Tanto que Paulo é chamado de o apóstolo dos gentios. Lembra-se, até então Pedro estava pregando para judeu. E agora Paulo começa então essa nova fase, ou essa nova era da igreja. Agora os gentios começam a ser enxertados na igreja de Cristo. 37 e 38. Pois assim o Senhor os ordenou: eu fiz a você uma luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Esse versículo deve nos dar uma pausa. Novamente aqui, nós vemos o mistério. Nós vemos aqui o mistério da soberania de Deus na salvação, em paralelo com a nossa liberdade em Cristo Jesus. E creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Essa é uma forte declaração que nos lembra que Deus inicia o assunto da salvação. Ele elege as pessoas para a salvação. A Bíblia diz em Efésios 1,4 que Deus escolhe pessoas para a salvação antes da fundação do mundo. Irmãos, não tem como nós fugirmos de Deus. Nós fugimos por um período. Mas quando Ele quer, Ele nos derruba. Ele nos faz como fez com Paulo. Ele nos põe de joelhos. E Ele nos salva. Por quanto tempo você fugiu de Cristo? Eu fugi por vários. Desde a minha adolescência, eu tinha alguém pregando Cristo para mim. Eu fui convertido aos 26 anos. Aos 26 anos. 25 anos. Quantos anos que eu estou? 46. Então eu tinha 25. Não ri não. Eu duvido que vocês também não passam por isso. Com mais de 40. Não ri não, Adriano. Então eu tinha 25 anos e eu fugi da minha adolescência até os 25 anos. Até que Deus então me laçou e não teve mais jeito. E depois ainda fugi do ministério por vários anos. Para vocês que me conhecem há mais tempo, vocês sabem o quanto que eu corri disso. Né, Paulo? Mas a gente não consegue fugir de Deus. A gente não consegue fugir de Deus. O mistério disso tudo é que enquanto parece que eu escolhi servir a Cristo, na verdade, Deus me escolheu primeiro. E Ele me escolheu não baseado na minha vontade, mas baseado na vontade dEle, na sua graça. Eu não quis ao Senhor, mas Ele quis a mim. Eu não escolhi a Deus, porque Ele me escolheu primeiro, diz a palavra do Senhor. Eu não amei ao Senhor, porque Ele me amou primeiro. Então, irmãos, quando nós pensamos nisso, não fique soberbo, pensando, eu escolho quando eu quiser. Eu ainda estou fazendo muitas coisas, e uma hora eu decido por Cristo. Isso é soberba da nossa parte, porque você não sabe sequer se você vai acordar amanhã. Se você não vai sofrer um ataque cardíaco durante a noite e vai morrer. Se você vai atravessar a rua e vai passar um carro em cima de você. Nós não sabemos o dia de amanhã, então o dia é hoje. O dia é hoje. Cristo não nos escolhe baseado na nossa vontade, mas na vontade dEle mesmo. E os versos 49 e 50 diz: a palavra do Senhor se espalhava por toda a região, os judeus, porém, incitaram mulheres tementes a Deus, de elevada posição, e os principais da cidade. Eles, provocando uma perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram da sua região. Eles pregam a palavra de Deus, apresentam Jesus como a única maneira de serem salvos, que eles recebem perseguição.
O que farão Paulo e Barnabé? Desistirão? Não, eles se mantiveram fiéis. 51 e 52. Eles sacudiram a poeira dos pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Nessa tradição, você fizer isso aqui, ó. Quer dizer, vocês não querem? Eu vou para outro lugar. É isso que Paulo fez. E muitas vezes nós também somos obrigados a fazer isso, tá? É porque, como eu disse, muitas vezes as pessoas não se opõem a nós, elas se opõem ao Evangelho. E aqui eles estão se opondo a Paulo por causa do Evangelho, e eles vão se opor a nós por causa do Evangelho. Porque conta uma piada engraçada para você ver se eles vão mandar você sentar na mesa. Esse cara é muito legal, senta aqui comigo. Começa a compartilhar do Evangelho para você ver. Eu tenho um termômetro comigo mesmo. Eu tenho um termômetro comigo mesmo. Isso eu uso na minha vida diária, tá bom? Sempre que eu conheço alguém, claro, a não ser que na igreja, por exemplo, conheci o João hoje, desculpa, João, te usar como exemplo, mas que você está aqui de frente comigo, né? Conheci o João hoje. O João já está sabendo que eu sou o pastor, né, João? O João já sabe que eu sou o pastor. Inclusive, eu fui avisado já pela esposa, olha, meu marido está vindo aí, e eu já percebi logo que era o João. Foi estacionar o carro, vai chegar aí meio perdido, assim, olhando para o lado, é esse aqui mesmo, né? Isso é diferente, ele já sabe quem eu sou, ok? Mas, na minha vida diária, por exemplo, na academia, quando a gente vai para a academia, a gente vai bem cedo para a academia, e é legal que tem sempre as mesmas pessoas. Quando chega alguém estranho, fala, o que é esse aí? Né? Tem sempre as mesmas pessoas. Então, uma maneira de aproximar, uma maneira primeiro é o contato, né, visual. Você olha, bom dia, tudo bem? Como é que vai? Está treinando o que hoje? E assim você vai, puxando papo. E uma das primeiras coisas que eu faço, porque eu quero que a pergunta venha de volta. Uma das primeiras coisas que eu faço é, o que você faz da vida? Ah, você está malhando do trabalho, né? O que você faz da vida? Ah, eu trabalho nisso, trabalho naquilo, trabalho naquilo outro. E de repente a conversa flui e ninguém me pergunta o que eu faço também. Aí eu fico frustrado. Aí eu falo, caramba, né? Então isso para mim, e agora? Eu continuo, a gente precisa ter esse feeling aí. Mas a maioria das vezes, e você? E aí, eu falo, eu sou pastor. Você é pastor? Sou pastor. Pastor faz exercício, usa camiseta regata, usa bermuda, chinelo. A gente também é gente, viu? Gente como a gente. É? E aí é que eu falo que tem um termômetro. Porque quando eu falo eu sou pastor, as pessoas, ou elas vão falar, poxa, me fala mais. Ah, que legal, mas como é que é, não sei o quê. Ou eles vão falar, ah, tá. E sai. Se for o atá e saiu, eu já entendi. Eu vou ter que fazer um outro approach, eu vou ter que tentar de outra maneira. Mas se a resposta for recíproca, adivinha? Evangelho neles. E é isso que a gente tem que fazer. É isso que a gente tem que fazer, irmãos. Então, e tem gente que vai negar de maneira explícita. E aí você tem que ir sair. Talvez você volte depois, mas esse momento é de sair. Tá bom? Mas vamos lá. E os discípulos então continuavam cheios de alegria do Espírito Santo. Eu estou passando da hora hoje, hein? Desculpe. Mas eu precisava terminar esse assunto. Eles não tomaram a rejeição como algo pessoal, vejam. Não tome a rejeição como algo pessoal, porque não é. Não é com você, é com Cristo. Não é com você, é com quem habita em você. Entende? Irmãos, o foco da Escritura é Jesus. Qualquer pergunta, qualquer coisa que você esteja passando, eu digo para você, a sua resposta é Jesus. É Jesus. Então, à medida que nós lemos, que nós vimos aqui, que você viu que nós fomos a fundo nesse texto, nós percebemos que Jesus ele é o ponto central da Escritura. Jesus, o livro de Atos nos mostra como a igreja começou a levar essa mensagem de salvação para o mundo. E a mensagem de Paulo e Barnabé nos lembra que em todas as situações, Cristo deve ser o foco da nossa fé e da nossa vida.
Jesus, ele é o foco da história, desde a criação do mundo. Ele estava lá. Deus planejou enviar Jesus. Todas as histórias da Bíblia apontam para Cristo. A Bíblia inteira aponta para Cristo. Antigo Testamento, Cristo virá. Novo Testamento, Cristo veio. As Escrituras apontam para o Senhor. Jesus é o foco de toda a profecia bíblica. Toda a profecia bíblica. Jesus, ele é o foco da humanidade. Em Cristo encontramos nossa razão de viver. Em Cristo nós encontramos essa liberdade para não pecar. Só Ele oferece perdão e justificação. Em Cristo somos declarados sem culpa diante de Deus. Se Jesus é o ponto principal da Escritura, então Ele também deve ser o ponto principal da nossa vida, não é? E essa mensagem, ela nos chama a continuar crescendo na graça de Deus, a permanecer fiéis mesmo em meio à oposição. Compartilhar a boa nova ou as boas novas de salvação com alegria e pelo poder do Espírito Santo. Não é no meu poder, é no poder dele. Nós devemos viver com convicção, sabendo que nossa salvação é um ato da graça de Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos dessa convicção. Jesus é a resposta para todas as nossas necessidades. Não há outro caminho, não há outra esperança, não há outra fonte verdadeira de salvação. Que hoje nós possamos renovar esse compromisso com Cristo, se é que você está me entendendo. E se você ainda não o conhece, se você ainda não ouviu falar dele, se é a primeira vez que você está ouvindo falar dele, que você creia que somente nele existe salvação. Em nome de Jesus. Que Cristo seja o foco de tudo que fizermos, de tudo que pensarmos. Jesus Cristo é o Senhor. Não há outro além dele. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Senhor Deus, mais uma vez te agradecemos por esse tempo juntos aqui hoje. Primeiro, obrigado pela tua palavra, porque a tua palavra é centrada no Senhor. A tua palavra fala a teu respeito desde o início, no meio e no final. A tua palavra é toda acerca do Senhor. Nós te agradecemos por isso. Te agradecemos pela tua graça, porque é somente através dela que possamos ter fé, que podemos ter fé que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Senhor, pela cruz do Calvário. Obrigado por tudo que o Senhor fez e tem feito pela humanidade, Senhor Deus. Obrigado, Pai. Obrigado pela nossa igreja. Obrigado por aqueles que nos visitam nessa noite. Obrigado porque o Senhor mesmo os trouxe aqui. O Senhor trouxe o teu povo, trouxe os visitantes nessa noite para que pudéssemos juntos estudar a tua palavra. Senhor Deus, obrigado pela vida de Paulo, pela vida de Barnabé, o José das Consolações. Obrigado, porque podemos ter uns aos outros, podemos ser consolados pelo Teu Espírito Santo, mas também temos irmãos e irmãs que andam ao nosso lado, que caminham junto conosco. Senhor, nós oramos para que nós possamos permanecer firmes na Tua graça, firmes na Tua palavra e principalmente firmes no chamado que o Senhor nos deu. Vá e pregue o Evangelho a toda criatura. Nos ajude, Senhor, eu te peço. Nos fortaleça, eu te peço. Nos guie. E que toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor. É no nome santo de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos cantar uma música.